Olá, Aline Canuto. Olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro aqui no escritório do Dr. Lutero Gomes. Eu vou conversar um pouco com ele sobre as eleições OAB. Ele vai explicar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes e espectadores, como que vai funcionar, quais todos os procedimentos para este ano. Muito bom dia, Dr. Lutero. Repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia a todos e a todas. Eu primeiramente me dirijo agradecendo primeiramente a oportunidade, Aline Canuto, e destacando você como uma repórter, você à frente desse trabalho, desse legado que o seu pai deixou, Anselmo Robério. Você como advogada, repito, como enfermeira, que penso eu, escutando seu programa, que eu sou assíduo no seu programa, não sei se você já está como enfermeira, já pegou sua carteirinha, mas desejo sucesso em todos os âmbitos que você for. Então, dessa forma, é que a classe agradece a essa oportunidade de poder esclarecer a sociedade e o advogado esse momento tão ímpar, tão importante. Doutor Lutero, as eleições elas se iniciam amanhã, a partir de qual horário? É em todo o estado de Alagoas? Perfeitamente, Julião. Olha só, amanhã, dia 19 de novembro de 2024, esse momento tão ímpar e importante para a nossa classe, para os nossos destinos, né? Em você escolher o seu líder, a sua líder, vai ser no dia 19, como disse, de novembro, das 8 às 17. Porém, pela primeira vez do nosso estado, a eleição será online. Ou seja, o advogado ou advogada, o mais antigo ou mais jovem, terá que fazer um cadastro. Se não fez, vai ter o direito de votar. Irá na sede, seja na seccional em Maceió, seja nas subseções, tem pessoas preparadas para justamente fazer o passo a passo, o cadastro, e o advogado que for também para a sede, ele pode votar. Porém, eu destaco que a eleição online, ela alcança a todos e a todas. Faz com que nenhum advogado, por qualquer motivo, ele deixe de votar nesse momento tão importante para eleger os seus dirigentes. Doutor Lutero, quantas chapas que estão concorrendo? Existe número de chapas? Você poderia estar passando essa informação? Muito bem, Julian. Na verdade, na seccional, concorrendo, existem duas chapas. A chapa 1, em que eu estou candidato ao Conselho Estadual, capitaneada por Wagner Paes e Cláudia Medeiros, é a chapa que vai representar o nosso estado, a nossa classe. As subseções, elas também têm candidatos à subseção e representará naquela circunscrição os seus advogados. Um exemplo, Palmeira dos Índios, ela repete a chapa única que já o fez anteriormente. Eu preciso enquadrar isso. Quando eu tive a honra de ser Julian, Robério e Aline e a todos os ouvintes, de ter sido por 2 vezes presidente da subseção. Isso com muita honra e orgulho, porque você ser escolhido pela sua classe para você estar à frente com a diretoria e aqueles anseios que não são poucos dos advogados, isso é muito importante. Então, na época, nós tínhamos o Clenaldo Oliveira, que eu quero mandar um abraço forte, a França Júnior também foi presidente daqui, um outro abraço forte, ao Marcos Ribeiro, que esse foi agraciado também pela união, pelo consenso, né, pelo desprendimento de cargos, nós elegemos Marcos Ribeiro, chapa única, para suceder França Júnior. E repetimos agora, Juliana, o mesmo feito, logicamente com outra dimensão, porque o número de faculdades, isso no Brasil e no estado de Alagoas, o número de advogados, de jovens advogados, tem crescido muito. E você conseguir esse consenso, as lideranças sentar, conversar com os advogados e você poder apresentar uma chapa única. E agora, pela primeira vez na história da nossa subseção, nós temos uma mulher, Mariana Garrote, com seu vice é o Felipe Medeiros, e que, na verdade, isso era um anseio que eu tive, porque na minha primeira gestão, em 2010, eu tive a Miriam como a minha vice-presidente. Então, isso era uma esperança que eu tinha, um desejo que está sendo realizado por tudo isso que eu estou dizendo, Juliano. Doutor Lutero, uma pergunta. Para quem for eleito, quanto tempo é o mandato? De quanto tempo representando a classe jurídica? Muito bem, olha só, é para um triênio, né? São 3 anos.
o mandato dessa gestão termina no dia 31 de dezembro e em janeiro será dado posse à diretoria, e tanto seccional como das subseções. O que eu quero dizer e pedir para o advogado que está muito atento é que Wagner Paz, ele, candidato à reeleição, eu não fazia parte efetivamente da chapa, né, como estou agora a convite do próprio Wagner Paz, da diretoria, e para mim é uma honra. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós marchamos com Wagner Paz porque acreditamos na época que ele faria uma boa gestão, ele uniria e daria valor ao advogado distante que está no interior. A interiorização que Wagner fez é uma coisa assim similar, única, do que nós já vimos até hoje, não desmerecendo qualquer outro tipo de gestão. E o que foi que Wagner Paz fez? Ele conseguiu unir as lideranças que, numa eleição passada, estiveram em outra posição, mas a união, o bom senso, o trabalho fez com que, digamos, esses presidentes como o Bonfim, o Nivaldo, estão todos juntos. Então, assim, isso é muito importante. E o que foi, não só foi interiorização, porque, olha só, a Casa de Assistência, juntamente com o Wagner, né, Leonardo Moraes é que lidera a Casa de Assistência, foi o que eles fizeram. Eles remodelaram, deram estrutura a toda essa subseção, Julian e Robério, e Aline Canuto, fazendo com que o advogado tenha uma estrutura não só de peticionamento, porque hoje em dia o processo virtual é uma realidade, não é? Você tem que ter equipamento, você tem que ter câmera, você tem que ter uma boa internet, você tem que ter um espaço agradável, inclusive para atender os clientes. Então, o Wagner assim, trouxe essa estrutura necessária para um trabalho, porque nem todo advogado, e principalmente quando eu digo o iniciante, o advogado, ele tem a estrutura e a possibilidade de você já começar em um escritório. Não é? Nós sabemos a dificuldade para que você possa montar essa estrutura física. Então, a OAB faz isso. A OAB proporciona, Julian. Então, o Wagner proporcionou isso com toda a sua diretoria. Não é? E digo mais, e a valorização do advogado como um todo. Questão estrutural, exemplo, a advocacia da parte alta de Maceió nunca teve uma estrutura de você estar lá para peticionar, com computadores, com uma internet de excelente qualidade, você tem um espaço para atender os seus clientes, né? Porque às vezes você não tinha questão de mobilidade, você era com dificuldade, você não tinha um transporte, você utilizava o transporte público, e Wagner, tendo essa visão com a diretoria, construiu uma belíssima estrutura no Benedito Bentes. Então isso mostra a preocupação da valorização, não só com conhecimento, com cursos que Wagner tem feito de forma extraordinária, mas trazendo o advogado esse conforto necessário para que ele possa advogar. E não fica só por aí, não fica só por aí. A inteligência artificial, Julian, é uma coisa que em todas as profissões, isso mundialmente, ele traz os benefícios desde que você tenha responsabilidade, né? E Wagner, pensando nisso, a diretoria como um todo, vai justamente dessa possibilidade de cursos, de trazer pessoas capacitadas para fazer com que a gente possa utilizar esse instrumento que venha viabilizar e efetivar e dar eficiência ao trabalho do advogado, como outras profissões já fazem. Então, esse é um contexto que Wagner e a diretoria faz. Mas eu pediria um pouco de licença agora para falar justamente da subseção, aonde eu voto, porque eu digo o seguinte, o advogado do interior, ele é valorizado duas vezes. Primeiro, ele vota na seccional. Presidente da chapa 1, Wagner Paz, Cláudia Medeiros. Segundo, ele vota no presidente da diretoria na subseção. Então, ele tem essa oportunidade de votar duas vezes, não é? Então, para não cometer erros, eu queria, na verdade, aqui dizer o seguinte, Mariana Garrote Barbosa Teixeira está como presidente, Felipe Mateus do Nascimento Medeiros Oliveira está como vice-presidente, a Alana foi substituída, que era outra mulher valorizada, porque a gente tinha, numa chapa de 5 da subseção da diretoria, nós tínhamos 4 mulheres, para ver a preocupação, não só da seccional, para a gente estar unido, para que a gente está coeso com a valorização da mulher, que é um expoente em todas as áreas, não seria diferente na advocacia alagoana. Tivemos que substituir pela questão de coeficiente, né, de proporcionalidade, a Alana pelo Paulo, não é? Mas continua Márcia Canuto Abreu
como secretária-geral adjunto, o Paulo vai ficar como secretário-geral e a Grace Aline Nunes de Lima como tesoureira. Então, isso mostra a preocupação da subseção em estar alinhada com a seccional de Wagner Paz e de Cláudia Medeiros, porque Cláudia é uma pessoa que está substituindo um outro nome grandiosíssimo, a Natália von Stoffen, tá? Que, inclusive, assim, desempenha um papel com muita eficiência no desembarque eleitoral, e a gente não poderia deixar de trazer uma outra mulher guerreira, brava, como é a Cláudia Medeiros, uma pessoa que conhece o sistema da OAB, não é? Nacional. Inclusive, o seguinte, é uma das pessoas que Wagner conseguiu, com toda a diretoria, e valorizado pelo Conselho Federal, em colocá-la no Conselho Nacional de Justiça. Então, o trabalho de Wagner é em valorizar a mulher. E outra coisa, Julian, quem não quis trabalhar com a chapa 1 de Wagner Paz é porque não quis, porque foi dada oportunidade a todos e a todas. Então, essa união faz com que a gente perceba que a gente tem que se desprovir de cargos, de anseios pessoais, e chegar como nós chegamos aqui. Doutor Marcos Ribeiro, eu quero destacar, conseguiu, à frente da subseção, à frente dos seus amigos, com as contribuições modestas que eu digo aqui da minha parte e de outras lideranças, como Cleinaldo, como o França Júnior, e os demais advogados, que você não vai citar todos aqui para você não cometer o erro de deixar nenhum nome fora, mas o que acontece de fazer uma chapa única, não é? E o que é que nós temos aí? Qual é a valorização agora? Olha só, nós tivemos uma eleição, Julián, e estou me aproximando para o final, eu não sei o tempo aí de vocês, mas nós tivemos uma eleição passada, isso é natural de um pleito eleitoral, doutora Aline, de existir concorrências. Tá? Tivemos aqui 3 chapas da subseção na eleição passada. Nós apoiamos, eu, Cleinaldo, Jailson, Marcos Gama e toda a demais equipe. Nós apoiamos Wagner Paz. Ele aqui concorreu a outras 2 chapas que tinha o apoio de outras pessoas e foi vitorioso a nível nacional, a nível estadual. E foi o que ele fez? Ele deu a maior atenção à subseção de Palmeira dos Índios. Quando eu digo isso, porque eu estou puxando para o meu lado. Agora, todas as subseções, sem distinção nenhuma. Mas o que é que ele fortaleceu cada vez mais agora na nossa conversa? Não, eu quero o Palmeira dos Índios agora, eu vou dar espaço para o Palmeira dos Índios, porque eu admiro, eu gosto dos advogados do interior, especificamente ele falando sobre a situação do Palmeira dos Índios. Nós temos o quê? Eu cheguei a ser conselheiro com o doutor Ari Maia, ele simplesmente botou 100%. Nós temos agora 4 conselheiros estaduais. Vai estar Marcos Ribeiro, vai estar o doutor Marcos Gama, a minha pessoa e, meu Deus, está fazendo mesmo. Yolanda Ferro. Ave Maria, Yolanda ia pegar agora para minha orelha. Desculpa aí, Yolanda. Eu gosto de brincar. Então, é o seguinte, e não só isso, o Wagner não ficou só nisso para a nossa subseção. É por isso que eu conclamo toda a subseção de Palmeira dos Índios, advogados e advogados, para votarem em massa na chapa 1, Wagner Paz e Cláudio Medeiros. Por quê? Ele pegou, Julián, Robério e Aline Canuto e demais ouvintes. Ele pegou e trouxe para a diretoria seccional o Marcos Ribeiro. Ele trouxe para a Casa de Assistência a pessoa desse jovem advogado, o Arthur Leite, filho do Zenício Leite, que é uma das pessoas que eu admiro muito. Então, assim, é por tudo isso que o advogado, no dia 19 de novembro de 2024, das 8 às 17 horas, deve sim prestigiar a nossa classe, votando, e aí eu peço o voto para a chapa 1. Muito bem. Aline Canuto, eu conversei com o doutor Lutério Gomes, onde ele explicou, muito bem explicado, né, sobre as eleições OAB. E, doutor, muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Logicamente, eu tenho que, mais uma vez, agradecer, né, ao programa Embalo Total, a atenção dessa guerreira mulher também, essa guerreira mulher, Aline Canuto, radialista, advogada, raiz, quando estava assim exercendo, e deve continuar exercendo, penso eu, e enfermeira, não é? Então, assim, eu agradeço a todo o grupo Edvalgaia,
nas pessoas do advogado pai e do filho, que contribuíram não só com a questão da imprensa, mas com a política estadual, engrandecendo o nosso estado e a nossa cidade. Então, um abraço apertado a todos vocês. E finalizo pedindo, chapa 1, votem lá e cá. Wagner Paz e Cláudio Medeiros. Aqui, Mariana Garrote e Felipe Medeiros. Um forte abraço em todos. Eu conversei com o doutor Lutério Gomes para o programa de maior audiência do rádio alagoano, programa Embalo Total, com a Aline Canuto, falou o repórter Julian Neves.